Se você que está me vendo é servidor público, você já sabe o que é paridade e integralidade. Porém, garantir esses direitos tem sido cada vez mais difícil na esfera administrativa, na esfera da administração pública. O grande detalhe é que aquele servidor que entrou depois do dia 31 de dezembro de 2003, a princípio não faz jus à integralidade e paridade. Entretanto, com a nova decisão, na verdade a liberação da ata de julgamento do tema 1019 do STF, a gente tem uma esperança para esses servidores que ingressaram, mesmo depois da emenda 41 de 2003, poderem solicitar, poderem pleitear o direito à integralidade da aposentadoria. De uma forma resumida, integralidade é a totalidade da sua última remuneração na ativa. Já a paridade é quando a categoria sofreu uma atualização da remuneração na ativa, essa atualização também vai incidir para aquele servidor que está aposentado. Para ficar claro, o que o STF decidiu é que o artigo 1º, inciso 2, lá da Lei Complementar Federal 51 de 1985, aplica a integralidade para a categoria que sofra esse risco de vida no serviço público. Basicamente, as categorias abarcadas por essa situação são os policiais civis, policiais penais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Eu sei que policial penal e agente penitenciário a princípio é a mesma categoria, mas eu gosto de diferenciar aqui para deixar mais elucidativo o vídeo. De uma forma resumida, o artigo 1º, inciso 2 dessa lei complementar, ele trazia o termo comproventos integrais. E por muito tempo, para fugir de aplicar a integralidade, as fazendas estaduais, ou seja, os institutos de previdência, eles começaram a interpretar comproventos integrais como a integralidade da média aritmética. De maneira geral, eles aplicavam a média aritmética na hora de calcular a aposentadoria do servidor. Esse assunto ele foi levado ao STF e até o momento o STF, pelo voto do relator, tem decidido que o termo comproventos integrais não deve aplicar a média aritmética, mas sim aplicar o conceito de integralidade da aposentadoria, ou seja, receber a totalidade da última remuneração da ativa. A questão mais importante nesse momento é que, como ainda não liberou o julgamento, não foi publicada incompleta a decisão, ou seja, o julgamento ainda está pendente, a gente só tem um indício baseado no voto do relator e aqueles ministros que acompanharam esse voto. Como essa situação não foi resolvida, é muito provável que o Instituto de Previdência do seu estado negue a integralidade e a paridade para você. O grande detalhe, o problema de tudo isso, a gente tem que cuidar o prazo. Ou seja, a gente sabe que hoje o servidor público tem 5 anos para pedir a revisão da aposentadoria dele. Ou seja, servidor, se você tem 5 anos para pedir a revisão da sua aposentadoria, você tem que ter cautela com esse prazo. Você não pode ficar na inércia esperando o julgamento do STF sobre esse assunto. Lógico, o que eu te recomendo é que você procure um profissional da sua confiança, um advogado especialista em direito público que atenda servidores públicos para te orientar nessa situação. É possível que esse profissional consiga fazer um pedido administrativo de revisão e é possível também que esse profissional maneje uma ação judicial para pedir a revisão da sua aposentadoria. A grande questão envolvendo a aposentadoria de servidor público que eu sempre oriento os meus clientes, é que você tem que pensar que é algo que te acompanha a vida toda. Se você tem um prazo de 5 anos para pedir uma revisão de sua aposentadoria, você tem que imaginar que talvez essa aposentadoria te acompanhe durante 20, 25, 30 anos da sua vida. Se esses 5 anos passarem, você vai ter que conviver com ela todo o resto do tempo. Então, de uma forma geral, a questão risco-retorno de uma ação de aposentadoria tende a ser favorável para o servidor público. Ainda que você não faça a ação e de forma alguma o litígio deve ser incentivado, mas é importante que o servidor público esteja esclarecido sobre seus direitos. É algo que poucos profissionais têm a capacidade de orientar e, um detalhe maior ainda, a administração pública não vai querer te orientar. Eventualmente, a administração pública tem uma decisão de chefia, tem uma orientação geral, na qual ela prefere não passar um direito que o servidor público faria jus. Uma outra opção para você, servidor público, é procurar o sindicato da sua categoria. A gente sabe que as entidades sindicais foram bem enfraquecidas nos últimos anos, mas hoje, entre as entidades sindicais mais fortes, provavelmente estão a categoria da segurança pública. Então a gente tem os sindicatos policiais civis, o sindicato dos agentes penitenciários, o sindicato dos agentes socioeducativos. Procure uma orientação no seu sindicato e veja como está o debate junto ao Instituto de Previdência do seu estado. Em todo caso, se você precisar de uma orientação técnica, ficou com alguma dúvida, aqui embaixo tem o site do escritório, caso tu queira consultar a equipe especializada em direito público aqui do escritório Jorge Fernandes. De todo modo, é importante acompanhar o resultado final do tema 1019 do julgamento do STF. Com certeza, assim que a gente tiver um resultado, seja ele positivo ou negativo,
o escritório vai fazer um vídeo comentando só sobre essa situação. Se você tem interesse em conteúdos relacionados a servidores públicos, militares, se inscreva aqui no canal, acompanhe a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Me fala de qual estado você está assistindo esse vídeo, se você é servidor público, se você é agente penitenciário ou agente socioeducativo. Vou adorar conversar e interagir com você aqui no chat, tá bom?